Olá, pessoal. Primeiro agradecer ao pessoal da D+E por essa oportunidade. D+E é sempre grande parceira aí da gente e dá para ver pelo clima aqui do stand que quantidade de parceiros e amigos que a D+E faz aí ao longo dessa jornada. Obrigado, Léo, aí, pelo convite. Falar um pouco de mim. Sou formado em Engenharia Mecânica na UFRJ, fiz MBA em Gerenciamento de Projeto e há 10 anos eu decidi me especializar na área de áudio e vídeo, né? E a gente, na Broadtech, nessa área de áudio e vídeo, faz projetos tanto para salas de controle, ambientes de videoconferência, auditórios, né? Tudo que engloba essa parte de áudio e vídeo. Já participei de instalações, né, em grandes salas de controle, como Galeão, Metrô Rio, Supervia, Petrobras, e a ideia é a gente trazer um pouquinho dessa expertise aí, de curiosidades aí dessa área para vocês. Além da parte de áudio e vídeo, né, só fazendo um merchandising rápido, ela também faz a parte de infraestrutura, cabeamento metálico, óptico, elétrica, soluções de switching, mapa de calor, segurança eletrônica. Então a ideia é exatamente tentar englobar o máximo possível dessa área de tecnologia, né, nos projetos e sempre com boas parcerias. A gente tem atuação em 14 países da América Latina. Alguns dos nossos clientes, Amazon, Shell, Total Energy, que a gente fez um grande projeto aí há pouco tempo com a D+E, e alguns dos nossos parceiros também. Indo ao que interessa, falar um pouco aí da comunicação, do áudio, né? Um pouco dessa evolução que evoluiu muito rápido nos últimos anos, né? Mas vem de uma história antiga, né? E em 1950, mais ou menos, na década de 50, né? O que você tinha basicamente no máximo uma ligação ponto a ponto, né? Um telefone 1 a 1, em que você só era capaz de falar de um telefone com outro telefone. A partir da década de 80, que foram surgindo em larga escala, né? Os testes foram sendo feitos desde antes disso, mas em larga escala uma comunicação para pequenos grupos, ainda usando telefonia analógica. Isso foi crescendo até a década de 90, quando os sistemas de audioconferência, né? Muita gente, a partir daqui, já começou a ver, né? Aquelas grandes estrelas que ficavam ali em cima da mesa para fazer audioconferência, ainda numa telefonia analógica. Nos anos 2000, isso foi para uma telefonia digital. 2010, mais ou menos, né, começou o boom da internet, isso virou tudo via rede via IP. E de 2020 para frente, que a gente teve a popularização dos softwares de videoconferência, baseado em nuvem. A videoconferência em si, né, ela começou com um teste em 1964, na década de 60, na Feira Mundial em Nova York, foi feito o primeiro teste de uma videoconferência. Era basicamente assim, uma telinha, resolução mínima, poucos frames por segundo, quase não dava para ver quem estava do outro lado, mas existiu a videoconferência já na década de 60. Infelizmente, não se popularizou, porque o custo era muito alto. Era a AT&T, que fez esse sistema de videoconferência, que é o Picture Phone. Ela fazia um contrato com as empresas e cada minuto era 3, 4 dólares, e isso fez com que não se popularizasse até os anos 90, 2000, onde a gente realmente começou a ver uma popularização da videoconferência. Eu vou focar um pouco na videoconferência pré-pandemia, o que aconteceu com ela durante a pandemia e o que a gente está vivendo agora pós-pandemia, que foi um grande marco para essa área de videoconferência. Pré-pandemia, a gente tinha basicamente uma videoconferência baseada em hardware. O que é isso? Isso eram codecs que as salas de videoconferência tinham um decodificador, né, que fazia a codificação e decodificação do vídeo e do áudio daquele ambiente. Você já tinha microfones, câmeras e tudo mais, mas normalmente era uma infraestrutura que precisava de um hardware ali naquela sala para falar com outra sala que também tivesse esse hardware, ou outras salas, né,
mas tudo dependia de muitos equipamentos, e eram equipamentos muito caros, né? Poucos fabricantes fabricavam esse tipo de hardware, né? A Polycom cresceu muito nessa época, tinham aqueles codecs Polycom, Cisco, né? Mas você precisava de salas dedicadas para isso. Tá? A integração era muito complexa com outros usuários, então você precisava aí ter a TI sempre participando ou ajudando ali nas videoconferências. Eram equipamentos de baixa acessibilidade para pequenas empresas e usuários individuais. E as redes ainda não estavam tão evoluídas, então você muitas vezes tinha esses problemas de gargalo de banda, né? E problemas de rede. Durante a pandemia, o que aconteceu? Houve o lockdown, todo mundo foi para casa, todo mundo foi trabalhar de home office e você tinha necessidade das pessoas se comunicarem. Como é que elas vão fazer? Alguns anos antes, já existia, né, os softwares de videoconferência, as plataformas baseadas em software de videoconferência, que hoje a gente conhece muito, Zoom, Teams e tudo mais, mas ainda não era tão popularizado. Essas empresas aproveitaram o home office e popularizaram bastante esses softwares, essas plataformas. Então, a partir do momento que todo mundo foi para o home office, a gente teve o boom do Zoom, né? Acho que todo mundo vai lembrar que a gente fazia festa por Zoom, fazia tudo era Zoom durante a pandemia, né? Então você permitiu que as pessoas com seu próprio notebook, sem muita infraestrutura, sem a necessidade de uma rede super avançada, conseguissem participar de uma videoconferência com uma qualidade razoável. O que esses softwares fazem? Eles fazem já um processamento via software, né, via plataforma em nuvem, do áudio e do vídeo, para que isso seja entregue com uma qualidade aceitável, mesmo sem você ter um grande investimento, né, de hardware. Desde pequenas empresas até grandes corporações, escolas e os eventos sociais, tudo enveredaram para essas plataformas e eram soluções mais simples, né, com a interface mais simples, né, o usuário comum, não necessariamente você precisava ser um grande técnico de TI para conseguir entrar num Teams, numa videoconferência no Zoom. E todas as empresas adotaram, né, rapidamente essas soluções que serviam mesmo para os indivíduos quanto para as empresas. O que aconteceu? Acabou a pandemia, as pessoas começaram a voltar para os postos de trabalho, só que esse trabalho começou a ser híbrido. Então você tinha antes um equipamento de videoconferência que funcionava ali ponto a ponto dentro da empresa, você passou a ter pessoas que tinham seu próprio notebook e faziam sozinho a sua videoconferência ali no Zoom, no Teams, e como é que você vai integrar esses dois mundos, né? E aí começaram a surgir os periféricos, né, para adaptar as grandes salas de reunião a esses softwares de videoconferência que conseguem integrar ao mesmo tempo quem está na sua casa ali num equipamento individual, né? Você está ali integrando, né, quem está participando numa grande sala, onde você tem 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas naquela sala, e quem está da sua casa no seu próprio notebook, né? Então você começa a ter câmeras, microfones, painéis, tudo isso que se integrem a essas plataformas e não mais as plataformas complexas de antes. Surge essa grande gama de produtos, né? Equipamentos como câmeras de alta resolução, isso que eu comentei, né? E aí você começa a ter alguns desafios nessa integração. O que é esse desafio, né? Estou acostumado a usar o Zoom, o Teams, no meu notebook pessoal. Mas eu não consigo colocar um notebook pessoal ali, com aquela câmera de notebook, na frente de uma mesa que permita que 10 pessoas, 15 pessoas participem dessa reunião. Então, como comportar muitas pessoas em um mesmo ambiente? Você começa a ter soluções de câmeras que tenham uma qualidade, uma complexidade muito maior, mas que, ao mesmo tempo, tenha a facilidade de uma conexão via USB para você conectar ali no seu notebook ou no sistema da sala, né? E conseguir captar todo mundo que está ali naquela sala. Cada vez mais, nos últimos anos, esse aprimoramento foi avançando, né?
A gente tem opções aí de câmeras PTZ, câmeras que têm tecnologia de inteligência artificial, como o Speaker Tracking. Speaker Tracking é a câmera, ela segue a pessoa que está falando. Então ela consegue ter uma inteligência de identificar quem é que está falando e seguir aquela pessoa ali durante a conferência. Você tem enquadramento e foco automático. Isso é uma função de algumas câmeras em que você tem uma sala grande, mas se só tem uma pessoa, ele vai enquadrar só essa pessoa ali na câmera, não vai aparecer a sala inteira. Começa a chegar gente, formou 15 pessoas ali na sala, ele vai tirar o zoom, vai focar naquelas 15 pessoas com uma qualidade boa. Você tem câmeras hoje em dia com qualidade 4K, de Full HD, o que antes a gente tinha resoluções muito baixas nesse tipo de câmeras. E tem equipamentos, por exemplo, como uma Meetup para salas pequenas, onde você integra ali câmera, alto-falante, microfone, tudo num único sistema para uma salinha pequena que é suficiente. Eu tenho desafios no áudio também. Você tem grandes ambientes em que é difícil essa captação do áudio, né? Como é que você vai escutar com qualidade diversas pessoas no mesmo ambiente? Você começa a ter que usar microfones de alta capacidade. A gente tem modelos de microfone de mesa, né, como esse que a gente está vendo aí, que você pode espalhar pela mesa. Você tem microfones para uma palestra, por exemplo. Esse é um novo equipamento da Shure, que ele é muito interessante. Ele pode funcionar via rede, que é o protocolo Dante, que eu vou falar um pouco mais tarde, ou até uma simples conexão USB. Essa base aqui, que é o carregador dele, você conecta via USB no seu notebook. O microfone, a bateria dele dura dias, você pega o microfone e você consegue dar uma palestra, e essa palestra está direto no teu notebook, sendo enviado por uma plataforma de videoconferência. E você tem microfones de teto, como esse daqui que eu trouxe para cá para vocês verem, que arquitetonicamente é maravilhoso, se dá para ver aí, né? Ele finge ser uma placa de forro mineral, então você consegue fazer ali, botar numa sala onde você tem um forro mineral, ele fica imperceptível praticamente, né? Você consegue deixar ele pendurado, né, com tirantes, e fazer uma arquitetura em que ele fica realmente bonito. E aqui dentro eu tenho cerca de 100 cápsulas de microfone. Essas 100 cápsulas de microfone, elas vão focar em quem está falando e pode suprimir áreas onde tem ruído. As tecnologias de microfone, elas começaram a avançar a ponto de fazer uma ótima supressão de ruído. Então, se eu tenho um ar-condicionado ligado, se eu tenho alguém dando um clique na caneta, tudo que não é voz, ele entende que aquilo não é voz, entende que não deve ser passado para videoconferência e faz a supressão dela. Você tem supressão de eco. Às vezes tem problema de eco, que é o som que está vindo do alto-falante voltando pelo microfone. Então, esses microfones eles já têm o que a gente chama de DSP embarcado, que é um processador aqui dentro que faz todo esse processamento do eco. E tem um outro problema que é a reverberação. O que é a reverberação? Reverberação é a minha voz, ela propaga pelo ambiente por ondas sonoras, certo? Quando eu estou falando, você está escutando, o microfone está captando a minha voz diretamente. Só que essa minha voz, ela também está batendo nessa parede, ela está batendo naquela parede, ela está batendo no piso. E várias ondas sonoras da mesma voz chegam em tempos diferentes no microfone. Então isso causa uma confusão no microfone e para quem está do outro lado, isso causa uma baixa inteligibilidade, né? Você não consegue escutar bem o que a pessoa está falando. Os microfones fazem algum processamento disso, só que isso ainda é um problema que não depende tanto do microfone. Se eu tiver uma sala com muita reverberação, vou ter que colocar muitos microfones, vou ter que gastar muito com equipamentos para ter um áudio de qualidade. E aí a gente entra no link da palestra anterior que a gente teve, da Trisoft, que é o tratamento acústico das salas, né? Você, com um custo muito mais barato do que sair botando mais microfone, você consegue usar soluções como essa daqui da Trisoft, consegue usar o Carpet, tudo que você consegue colocar na sala que faz a absorção dessa onda sonora, ela vai ajudar ali a não deixar que esse tempo de reverberação seja alto. Então,
é muito importante que, junto com os arquitetos, né, isso seja estudado e seja feita uma sala com uma boa acústica para você ter que investir cada vez menos em equipamentos, né? Outra questão são os cabos, né? Outro desafio, né? Você começa a ter cada vez mais coisas para conectar no seu notebook, porque você está trazendo seu próprio notebook com sua plataforma pessoal, você tem que ligar o HDMI para jogar para a tela, você tem que ligar o USB para conectar com o microfone, outra USB para conectar com a câmera, e aí você começa a ter soluções que integram todos esses equipamentos. Você tem, por exemplo, o ClickShare, que eu estou usando aqui, é simplesmente um botãozinho, você liga no USB, clica nesse botão, a minha tela está sendo transmitida sem fio, eu não tenho nenhum cabo aqui no meu notebook, e ela está sendo transmitida aqui para o computador, para a tela, né? Para o monitor. Eu tenho uma base que está aqui atrás, né, do ClickShare, ela está ligado, é um Wi-Fi proprietário, né, direto entre o botão e a base, e a tela do meu notebook está sendo apresentada aqui. Esse modelo de ClickShare, ele também faz a integração dos periféricos de videoconferência. Então, se eu pegar o microfone, a câmera da sala, ligar na USB dele, quando eu liguei aqui o botão no meu notebook, eu também já estou, se eu tiver no Teams aqui, já estou conectado à câmera da sala, já estou conectado ao microfone, já estou conectado a tudo, sem precisar conectar nenhum cabo. Isso, assim, fica um ambiente muito clean, né? E você não tem aquele problema de cabo dando mau contato o tempo todo, né? Aquela mesa cheia de coisa que realmente fica muito feio. Outra evolução que teve são os protocolos de comunicação via rede. Por exemplo, o Dante. Dante é um protocolo de áudio para comunicação via rede. Esse microfone da Shure, ele pode funcionar em Dante. Então você integra todos os seus equipamentos de áudio, de vídeo, via rede, faz uma... E aí eu vou para o próximo ponto, né? Você faz uma instalação centralizada utilizando controladores como esse, que vão controlar todas as suas câmeras, todos os seus microfones, tudo da sala, num sistema de automação. Então você pode ter uma sala com 4, 5, 6 câmeras e um sistema desse integrando todo mundo. Então, dependendo de onde o palestrante está, a câmera vai mudando dessa câmera para essa câmera, para outra câmera, e fazendo tudo integrado, né? Num mesmo sistema, tudo com comunicação via rede. E a gente tem outros equipamentos também, que a gente chama de DSP, né? Que são para processamento de áudio. Um microfone desse, ele tem um DSP embarcado aqui, mas quando você está trabalhando com vários microfones, você precisa acrescentar um processador externo para fazer, para conversar entre os microfones e decidir o que é o eco que ele precisa suprimir, o que é o ruído que ele precisa suprimir e fazer todo esse processamento. Outras soluções que a gente tem interessantes aqui são em termos de visualização. Como exemplo, eu tenho um Samsung Flip, né? Outras marcas também têm seus flips, né? Que basicamente é uma tela touch em que você consegue fazer anotações durante a reunião. Então você tem uma tela de 55, 65, 75 polegadas, onde eu estou com a reunião aqui, estou fazendo uma apresentação, né? E eu consigo fazer anotações, fazer circular, fazer qualquer tipo de anotação e depois eu ainda envio isso para os participantes da videoconferência. Eu tenho painéis hoje em dia cada vez maiores, né? Aqui a gente está com uma tela de 86 polegadas da LG. Essa tela da LG ela é fabricação nacional, né? Até 86 polegadas é um produto que hoje a gente já tem no mercado nacional. Quando você vai crescendo para 98 polegadas, por exemplo, já é um produto importado. Mas a gente tem telas hoje de 98 polegadas que antigamente era inviável em termos financeiros, né, de se comprar. E hoje em dia o custo está bem menor. E você tem como equipamentos como esse que são painéis de LED. Até pouco tempo, né, o painel de LED você tinha um módulo e você coloca, né, isso ainda existe, né, você vai montando módulos, né, e você tem uma controladora externa, então é um equipamento um pouco mais complexo. Esses caras aqui eu estou falando de um monitor 136 polegadas ou até 163 polegadas, que é um painel de LED com o pixel pitch, que é a distância entre um pixel e outro, pequeno, 1.5 nesse caso. Então você consegue colocar numa sala de reunião, conseguindo mesmo próximo ter uma boa visualização daquele LED, um monitor desse de 136 polegadas, uma peça única, e que para o cara vai ser uma TV. Ele vai conectar um HDMI ali
e projetar, né? Ele já vem com player embarcado, tudo, é igualzinho uma TV, só que de até 163 polegadas. Um adendo que eu queria colocar aqui, rapidamente, né, é a diferença, né, quando a gente está falando de projetos corporativos, de você usar uma TV pessoal, né, de um monitor profissional. Um monitor desse é um monitor profissional. Ele é feito para um trabalho corporativo. Quando você está falando de uma TV, você está usando um equipamento que ele é feito para durar com uso de 8 horas por dia. Se você usa mais do que isso, até em termos de garantia, o fabricante pode pegar os logs ali e falar, não, você está usando numa usabilidade que ele não é feita para isso, por isso que deu problema, você não tem garantia. Os monitores profissionais, a gente tem modelos que são feitos para trabalhar 16 horas por dia, 7 dias na semana, ou até 24 por 7. Tá? Normalmente uma TV doméstica tem 1 ano de garantia, monitor profissional 3 anos. A TV doméstica eu só consigo usar na horizontal, o monitor profissional você consegue usar horizontal ou vertical. Você tem na TV doméstica aplicativos de entretenimento, né? Enquanto no monitor profissional eu já tenho player, né, embarcado para utilização de sinalização digital. Então a gente fez um projeto interessante na Total, né, em que a gente instalou diversos monitores que funcionam ali num ambiente de auditório, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto não está sendo usado no auditório, ele está passando vídeos institucionais da empresa ali, né? Sem precisar ter nada conectado nele. É um player com um software que fica embarcado nele e fica rodando ali todos os vídeos institucionais da empresa. E nos monitores profissionais você consegue ter um gerenciamento remoto, né? Automação fica muito mais fácil, porque você faz tudo via rede, não por controle remoto. E tem diversas outras funções, como tela anti-reflexo também, né? Nas TVs normais, normalmente você tem muito problema de reflexo com a iluminação. Monitor profissional, não. E o custo não é tão mais alto assim. A videoconferência passou de uma tecnologia que era exclusiva, né, para grandes ambientes, grandes corporações, para uma ferramenta em que todo mundo está acostumado a utilizar. Você hoje precisa ter uma integração desse sistema que todo mundo já está acostumado a usar para as grandes corporações, né, para ambientes tecnológicos e de grandes usos. Um adendo, né, que embora a tecnologia hoje esteja cada vez mais avançada, né, a gente está sempre à disposição de vocês, de qualquer um, para pensar caso a caso as necessidades de cada projeto. Às vezes você tem ambientes em que, dependendo do número de pessoas, da acústica do ambiente, você necessita de determinados equipamentos, outros ambientes em que podem ser colocados equipamentos muito mais simples, né? E a ideia é a gente não se ater a uma marca, não se ater a uma solução, mas pensar no projeto caso a caso, né? O que é ideal para cada cliente, o que é ideal para cada tipo de uso, né? Usos mais complexos com automação, usos mais simples onde a pessoa vai entrar na sala, conectar, plug and play e não vai precisar ter nenhum trabalho. Tudo vai depender de quem está usando ali, das necessidades e como isso vai ser integrado à corporação. E aí vem o nosso trabalho de fazer o melhor projeto possível aí para cada ambiente. E é isso, gostaria de agradecer vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E qualquer um que tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para chegar, bater um papo. Fique à vontade.